Um objeto de 1.300 anos foi encontrado em Jerusalém e ele carrega um símbolo judeu proibido na época. Isso levanta uma pergunta desconfortável. A fé realmente pode ser apagada por decretos políticos? Essa notícia ela foi amplamente divulgada aqui no Brasil pelo professor Franklin Ferreira, que divulgou isso lá no seu Instagram. E eu fui atrás dessa notícia através de um veículo de informação confiável também da internet para a gente saber mais detalhes. Esse é um vídeo um pouco diferente e eu quero falar um pouco sobre a história da igreja através dessa notícia que nós temos, que é muito importante, muito incrível e surpreendente. Então eu sou Bruno, esse é o canal Teologia e nesse vídeo nós vamos comentar sobre essa descoberta importante da arqueologia histórica. A notícia é essa e fala sobre um pingente de chumbo que foi encontrado. Ele é datado de 1.300 anos e tem símbolos da menorá. A menorá é um símbolo sagrado que ficava dentro do Templo de Jerusalém e servia como um símbolo de identidade judaica. Por que isso é importante nessa notícia? Segundo a notícia, esse pingente de chumbo ele foi identificado e datado como sendo do século VI ao início do século VII, pertencendo ali ao final do período bizantino, que era uma fase do Império Romano que já era cristianizado, mas também era marcado com a proibição desse símbolo ou de qualquer outro símbolo representando ali a nação judaica no território de Jerusalém. E a notícia diz o seguinte, eu vou ler um pouquinho dessa notícia, a gente vai lendo e vai comentando aqui para poder entender melhor o que isso significa para nós hoje. Um pingente personalizado extremamente raro, datado de aproximadamente 1.300 anos e feito de chumbo, decorado com uma menorá de 7 braços em ambos os lados, foi descoberto durante uma escavação arqueológica de grande escala no Parque Arqueológico Davidson, próximo ao canto sudoeste do Monte do Templo, ao norte da cidade velha de Davi, em Jerusalém. As escavações foram conduzidas pela Autoridade de Antiguidades de Israel nos últimos anos, em colaboração com a Fundação da Cidade de Davi e a Companhia de Restauração e Desenvolvimento da Área Judaica. Segundo os pesquisadores, esta é uma descoberta excepcionalmente rara. Apenas um outro pingente antigo de chumbo com o símbolo da menorá foi registrado em todo o mundo, atualmente em exposição em Baltimore, nos Estados Unidos. Esse artefato que eles encontraram agora, ele é identificado e datado como sendo do século VI ao início do século VII, pertencendo ao final do período bizantino, que é um período que, segundo fontes históricas, os judeus estavam proibidos de entrar em Jerusalém. Então não era possível encontrar um objeto desse lá em Jerusalém. Isso torna a descoberta ainda mais notável, pois é muito provável que o pingente tenha sido usado por uma pessoa judia que viajou para Jerusalém, apesar das proibições da época. Então, alguém que usava esse pingente, mesmo com as proibições, ela entrou em Jerusalém. Ela usava esse pingente e entrou em Jerusalém, mesmo diante das perseguições e mesmo diante das proibições. Segundo a Autoridade de Antiguidades de Israel, o pingente foi encontrado em uma camada de entulho dentro de uma estrutura bizantina tardia. Toda a área foi então soterrada sob uma camada de terra com aproximadamente 8 metros de espessura, formada durante a construção das enormes estruturas homeadas no início do século VIII. Então vamos lá, vamos entender como é que é esse objeto. Ele é um artefato que tem a forma de um disco circular com uma argola na parte superior para passar um cordão, ou seja, ele é um colar, ele era usado como um colar, mais ou menos ali como um amuleto, que é como a notícia vai descrever. Ambos os lados desse colar, desse amuleto, é gravado com menorás idênticas. A menorá fica no centro e ao redor fica essa estrutura circular que é a moldura do colar. Um dos lados está bem preservado, enquanto o outro apresenta uma patina devido à ação natural do tempo. A análise desse pingente revela que ele tem 99% de chumbo, o que é diferente para a época e revela que ele provavelmente era um amuleto, já que ele não tinha ali nenhum tipo de pedra preciosa,
ou diferente. Segundo a notícia, isso é importante porque isso demonstra como a menorá ela tinha importância como um símbolo ligado à memória do templo e à identidade judaica, mesmo séculos após a destruição do templo. Então, enquanto os judeus eles foram perseguidos, eles se espalharam como povo, e isso pode marcar ali um medo deles se apresentarem como judeus, ainda assim a história prova para nós que haviam pessoas interessadas em demonstrar sua identidade judaica e interessadas em protegê-las, em manter a sua fé nessas tradições judaicas. Então esse pingente ele demonstra uma impressão memorial da identidade judaica. Então fica a pergunta para nós, né? Se a fé judaica ela tivesse sido morta e se o templo tivesse sido esquecido depois da destruição, se Deus tivesse sido apagado da história, então por que alguém arriscaria a vida para entrar em Jerusalém com um pingente desse? Com uma memória da tradição judaica como esse, tão marcante e tão comum na época, mas que facilmente denunciaria a fé daquela pessoa, né? Naquele período estava sendo proibido que os judeus entrassem em Jerusalém com esses objetos, que a fé judaica fosse demonstrada daquela maneira, mas mesmo assim pessoas estavam interessadas em demonstrando que a fé judaica mantinha-se viva de alguma forma, ela permaneceu viva, mesmo com as perseguições históricas. A Bíblia mostra que sempre quando o povo judeu, o povo de Deus, ele foi perseguido e espalhado, a fé ela permaneceu viva. E esse pingente é uma prova de que Deus preserva a fé desse povo mesmo diante da perseguição. A identidade espiritual ela sobrevive mesmo diante dos desafios históricos. Isso acontece tanto na Bíblia quanto na história pós-bíblica. E é isso que esse pingente ele demonstra. É por isso que esse achado tão raro, ele é também uma chave apologética para a fé cristã. Porque ele demonstra o quanto a nossa fé ela é inabalável e ela sobreviveu por uma atuação não humana, mas uma atuação divina da parte de Deus na história. Nós vemos isso em judeus durante o exílio, mantendo práticas da fé bíblica. Vemos Daniel, a história de Daniel também confirma isso, que a fé ela permaneceu mesmo diante de perseguições, mesmo diante do exílio, e agora nós temos provas de que judeus continuaram praticando a fé apesar das dificuldades, das perseguições do Império Romano no período bizantino. Um outro fato muito interessante, irmãos, é que esse pingente ele não é um pingente de ouro, de pedras preciosas, mas é um pingente de chumbo, o que demonstra que a fé era de pessoas comuns, né? Não era da elite judaica, como eu já falei, e não era um símbolo de ostentação, não era apenas decorativo, mas era demonstrando ali convicção. Era alguém devoto que usava esse pingente e que provavelmente perdeu-se ali naquela área de Jerusalém. Em outras palavras, a fé não estava restrita ao templo nem aos líderes, mas ela estava no povo, nas pessoas. Então, esse objeto ele não grita milagres, ele não é uma evidência milagrosa de algo que aconteceu na Bíblia, mas ele fala sobre fidelidade e sobre convicção de um povo que foi perseguido, mas que demonstrou sua fé apesar de tudo. Isso traz grandes lições para nós cristãos de hoje em dia. Esse pingente não é só arqueologia, é uma prova silenciosa de que a fé não some com decretos, impérios ou ruínas. E a pergunta que fica, irmãos, é se alguém há 1300 anos carregava sua fé no peito, que nós carregamos hoje, diante dos nossos desafios, das nossas perseguições. É por isso que esse vídeo é diferente aqui no canal. Uma descoberta arqueológica que parece tão distante de nós, nos traz uma lição muito importante para a nossa fé hoje. O que nós somos capazes de fazer por nossa fé, para defender a nossa fé. Então fica aí essa pergunta para nós, fica essa reflexão, uma notícia que você pode encontrar no site Vietnam, datada de 16/12/2025, também lá no Instagram do professor Franklin Ferreira, e que traz uma notícia muito interessante, muito profunda,
E que se você quiser também que eu traga conteúdos relacionados a notícias, achados arqueológicos, comentando, né, esse tipo de notícia, que é muito válido para a gente aprender a história da igreja, então já deixa eu saber nos comentários também, saber a opinião de vocês. E até o próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé de alguma maneira. Então, até mais.